Galera do canal Flybola, cá estou eu, devidamente vestido com a minha camisa belíssima da Costa do Marfim. Vamos falar um pouco do jogo de ontem que eu assisti entre Costa do Marfim e Equador. Vamos começar por ele, jogaço de bola. 3 bolas na trave, aliás, no mesmo lado. 2 bolas que o Equador mandou na trave, no travessão da Costa do Marfim no primeiro tempo. Uma bola que a Costa do Marfim mandou no travessão, no mesmo lado do Equador no segundo tempo. A seleção do Equador até tem um time bom, organizado, um time forte, viril, muito veloz, contando ali logicamente com o Gonzalo Plata e com o Ener Valencia. Ener Valencia, que vocês sabem muito bem que joga no Inter de Porto Alegre. Só que o Gonzalo Plata, repetindo o que ele não faz no Flamengo, ele perdeu algumas oportunidades ali, chances de gol, que poderia ter dado a vitória ao Equador, ou pelo menos poderia ter empatado o jogo. O que acontece é que o Equador encontrou pela frente uma seleção africana, que é uma das melhores seleções do continente, uma seleção que revelou Yaya Touré, Didier Drogba, Kalou, uma seleção muito forte, uma seleção tradicional já no continente africano, e que conseguiu montar um time que conseguiu bater de frente com a França, para vocês terem uma ideia. A seleção da Costa do Marfim é uma das melhores seleções desta Copa do Mundo, e eu falo isso sem medo de errar, com tranquilidade, porque observando o jogo da Costa do Marfim, não só a sua intensidade, não só os jogadores, os valores individuais que a Costa do Marfim tem, mas principalmente sua organização tática e sua incrível volúpia, sua incrível intensidade, dá para dizer, assim, a não ser que aconteça uma catástrofe no meio do caminho, tipo, uma fase de mata-mata, a Costa do Marfim tem 2 expulsos e aí perde o jogo, por algum motivo. Essas coisas que, como diria Luxemburgo, pertencem ao futebol, mas normalmente não é comum acontecer de 2, 3 expulsões, né? Ou 2 expulsões no jogo. Não é comum. Acontece, mas não é comum. Ou seja, significa dizer que, ainda que ela encontre pela frente seleções fortes da Europa, ela vai, acredito eu, conseguir sobreviver talvez a esses embates com países fortes europeus. Por quê? Porque se a seleção do Equador, que é uma das melhores daqui do continente sul-americano, teve dificuldades com a seleção da Costa do Marfim, e ali tem ali o irmão do Désiré Doué, que joga muita bola, esse moleque joga muita bola, é mais novo que o Désiré Doué, inclusive, é mais novo que o Désiré Doué, agora esqueci o nome dele, sei que começa com G, mas ele joga muita bola. E aí, além dele, tem o Amad Diallo, que joga no Manchester United. E foi o Amad Diallo que meteu um golaço de chapa no canto e fez o gol da vitória da Costa do Marfim. Quando você olha para essas seleções, tanto da Costa do Marfim quanto do Equador, e você olha para a seleção brasileira, você percebe realmente aquilo que a gente vem falando já há um tempo. Outras seleções estão no nível acima da seleção brasileira. E olha que os sul-americanos, pelo menos até agora, não venceram. O Brasil empatou, o Equador perdeu, tem a Argentina, ainda tem o Uruguai para jogar. A gente vai ver como que essas outras seleções que ainda não jogaram e que são sul-americanas vão se comportar, porque tem alguma coisa acontecendo nessa Copa do Mundo que está interessante do ponto de vista futebolístico, é interessante, que tem mostrado, de certa forma, algumas surpresas, como por exemplo foi o caso da Suécia, e ela meteu 5 na Tunísia ontem, inclusive causando a demissão do técnico da Tunísia, coisas que eu nunca tinha visto num campeonato mundial de seleções, eu nunca tinha visto, sinceramente, um técnico ser demitido em plena Copa do Mundo, eu nunca tinha visto. Mas a Suécia, que tem lá o Gyökeres, o homem da máscara, tem o Isaac. O Gyökeres joga no Arsenal e o Isaac jogava no Newcastle até bem pouco tempo atrás, agora ele joga no Liverpool. Foram protagonistas ontem, mas a seleção da Suécia ela chegou assim, de uma maneira, passou raspando nas eliminatórias, mas chegou, o Isaac se recuperou da sua contusão, que ele estava com uma lesão, e aí a seleção sueca se mostrou uma seleção forte. A seleção da Tunísia praticamente não existiu em campo. Mas por que eu estava falando da Suécia e agora da Tunísia, e eu estava falando agora há pouco da Costa do Marfim e do Equador? É porque essas seleções, tirando a Tunísia, elas estão um nível acima da seleção brasileira. Isso aí é óbvio, é nítido. E eu vou falar daqui a pouco do Japão e da Holanda, que foi um jogaço de bola também. Os 2 melhores jogos que eu vi até agora nesta Copa do Mundo foram Holanda e Japão e Costa do Marfim e Equador. Eu, sinceramente, eu estava achava
apesar de eu estar torcendo para a Costa do Marfim, obviamente, né, que eu falei que eu vou torcer para as seleções africanas, inclusive, assim, eu fiquei ali no meio termo entre Brasil e Marrocos. O Marrocos é uma seleção africana, logicamente, que vocês sabem muito bem disso. Eu disse que não fiquei no meio termo entre Brasil e Marrocos por conta do Vinícius Júnior. Eu gosto muito do Vinícius Júnior. Eu gosto muito. Não só porque ele é jogador do Flamengo, mas por toda a história do Vinícius Júnior. E pelo golaço que ele fez também, mas enfim, por toda a história que o cerca. Eu torci pelo Vinícius Júnior, pelo Brasil e também pelo Marrocos. Acabou dando empate. Mas o que eu estava dizendo é que estou torcendo pelas seleções africanas. Hoje tem Cabo Verde e Espanha. Muito provavelmente a Espanha vai atropelar Cabo Verde. Porque Cabo Verde é uma seleção que não tem tradições em Copa do Mundo. É uma seleção africana, sim. Quando você enfrenta uma Espanha que há alguns anos já, mais de uma década, vem montando ótimas seleções, e olha que você já não tem mais lá Iniesta, já não tem mais Busquets, já não tem mais o Xavi, já não tem mais o Piqué, já não tem o Puyol, enfim, já não tem mais muitos caras que fizeram a história desta seleção recentemente, mas você tem agora o Lamine Yamal, você tem o Olmo, você tem o Pedri, você tem o Gavi, você tem uma seleção jovem que vai ter muito tempo de estrada aí para dominância do campeonato mundial de seleções e experiente, porque eles jogam campeonatos que são competitivos, são desgastantes, são exigentes. Logicamente que esses moleques acabam ganhando casca, como o Vinícius Júnior, que tem uma casca. Não, por acaso o Vinícius Júnior joga na Espanha, joga no Real Madrid. Mas a gente vai falar, se eu conseguir assistir, ou pelo menos ver algumas coisas de Espanha e Cabo Verde, aí a gente volta aqui para trocar uma ideia com vocês sobre. Se eu conseguir ver algumas coisas, logicamente, né? Voltando a falar da Costa do Marfim e Equador, como eu estava falando, foi um jogaço entre duas seleções fortes, fisicamente fortes, jovens, que tem bagagem para ir além nessa Copa do Mundo. O outro jogo para assistir ontem foi Japão e Holanda. Jogaço de bola. A Holanda tem um timaço. O Gakpo, tem o Gravenberch, um cara chamado Virgil van Dijk, que é o melhor zagueiro do mundo. Então, assim, tem o Van de Ven, ainda tem o Memphis Depay, que tá mal fisicamente, mas é um bom jogador. Tanto é que ele ficou no banco, entrou no segundo tempo, né? Camisa 10, que tem um uniforme muito parecido com as cores da Costa do Marfim, diga-se de passagem. A Holanda, ela é tida por algumas pessoas como a melhor seleção sem Copa do Mundo. De fato é, porque a Holanda ela tem um histórico nas Copas do Mundo que é belo e ao mesmo tempo trágico, né? Em 74 a Holanda montou aquele time revolucionário com Cruyff, Neeskens, com o Rinus Michels, montando aquele time que era a base do Ajax dos anos 70 e foi vice-campeão para a Alemanha na Copa realizada na Alemanha. 4 anos depois, 78, Copa na Argentina. A Argentina foi campeã, daquela forma que a gente já falou anteriormente, quando eles passaram pelo Brasil, né? Se classificaram metendo 6-0 no Peru, sendo que o goleiro do Peru era argentino, e o Brasil em 78, já com Alberto Dinamite, com Zico, foi eliminado sem perder um jogo. Em 2010, na final da Copa do Mundo, realizada na África do Sul, entre Holanda e Espanha, quem fez o gol da conquista espanhola foi exatamente o Andrés Iniesta. E aí, Espanha e Holanda têm muitas particularidades, né? Tem uma relação íntima, vamos dizer assim, porque muitos holandeses jogam em times espanhóis. E aí a Holanda, com esse histórico de fazer boas Copas do Mundo, sucumbir no momento decisivo, ela entrou ontem e encarou um Japão muito organizado, obstinado, tenaz, comprometido, assim, aguerrido, que não tem jogadores muito famosos. Tem um jogador lá que parece que joga na Turquia e um outro jogador que joga na Holanda, um jogador japonês que fez o gol, inclusive, que joga na Holanda. Se não me engano, foi o cara que fez o gol de cabeça. Não vou conseguir lembrar o nome do jogador japonês. Desculpa, mas eu não vou conseguir lembrar o nome do jogador japonês, não. Até porque eu não acompanho, enfim, jogadores japoneses, não acompanho o campeonato japonês, a J-League. Inclusive, quem foi campeão da J-League recentemente, a J-League é a Liga Japonesa, que eu tô falando, J de J, J de Japão. J-League foi o ex-zagueiro do Flamengo. O Dula, ex-zagueiro do Flamengo, foi campeão recentemente da J-League pelo Vissel Kobe, né? Isso que eu vi, uma informação, enfim, na internet por conta disso. Estou falando por conta disso, tá? Porque eu vi uma informação na internet, não porque eu acompanho o futebol japonês de perto. Para mim, foi um jogo até melhor, plasticamente falando, do que Costa do Marfim e Equador. Porque teve mais nuances táticas, teve mudança de sistema táticos, tanto do Japão quanto da Holanda.
Aliás, a Holanda ainda conta no banco com Weghorst. Weghorst, para quem não sabe, é aquele cara que fez o gol de empate da Holanda contra a Argentina em 2022, que eu falei, pô, a Argentina vai ser eliminada nesse jogo e não foi. Weghorst cabeludão, enfim, hoje, esse ano ele tá cabeludão, né? Foi o cara um grandalhão, foi o cara que o técnico da Holanda na ocasião botou lá naquele jogo contra a Argentina para tentar aproveitar a bola aérea. E o Weghorst, se eu não me engano, ele joga no Manchester United, até onde eu sei. Não sei se ele saiu de lá, mas enfim, ele estava no banco, né, da seleção da Holanda. E aí, por conta de um jogo mais plástico, mais bonito, intenso também, logicamente que não deixou de ser intenso, emocionante até, e muito por conta também da comovente torcida japonesa, que o tempo inteiro cantou o nome do seu país, que eles chamam lá de Nippon, né? E é impressionante, não por acaso, assim, Nippon, não por acaso na história nós temos a guerra nipo-russa, por exemplo, né? Nippo de nipônico. Então, por conta dessa comovente, impressionante apoio da torcida japonesa, é que o Japão também não desistiu. E os caras, eles têm uma espécie de código de honra com eles, uma coisa de tradição samurai, sabe? De não desistir nunca, porque a derrota lhes causa vergonha. Quando eu falo isso, logicamente que eu estou evocando o filme O Último Samurai, o melhor trabalho do Tom Cruise, o melhor trabalho que ele fez na vida dele. Estou à vontade para falar que eu já vi muitos filmes do Tom Cruise, mas eu acompanho essa série aí, Missão Impossível. Mas o melhor trabalho do Tom Cruise na sua carreira chama-se O Último Samurai. E por conta disso, os japoneses têm essa coisa da vergonha, da derrota, que eles carregam muito consigo. E o que eu percebi ali, enquanto eles estavam disputando, e todas as vezes que eles ficavam atrás no placar, porque a Holanda abriu o marcador, o Japão empatou, a Holanda fez 2-1. Quando a Holanda fez 2-1, o Ronald Koeman, equivocadamente, trouxe o time para trás, e aí o técnico japonês, percebendo isso, colocou o time ainda mais no ataque, e por isso o Japão mereceu o empate, quase que ganha o jogo, inclusive, quase que ganha o jogo. E o Japão marcando ali a Holanda com a marcação encaixadinha, saindo rápido no contra-ataque. Só que chegou alguns momentos que o Japão colocou a Holanda nas cordas também, tá? A poderosa Holanda. Eu acho assim, dessas seleções que eu vi, você quando compara com o Brasil, você vê um desnível de conjunto absurdo. Isso que eu falei no vídeo anterior, que o Brasil precisa urgentemente fazer algo para mudar sua realidade nesta Copa do Mundo, porque, como já era de se esperar, o nível está alto, mas era de se esperar o nível de algumas seleções que serão as protagonistas. França, Espanha, Inglaterra, Argentina. Agora, a Suécia, o Japão, enfim, a Costa do Marfim, elas mostraram um nível absurdo, técnico, físico e tático, que, sinceramente, é de assustar quando você compara com o Brasil. E aí, meninos e meninas, o Brasil, se passar, ele pode pegar o Japão, ele pode pegar a Holanda, ou ele pode pegar a Suécia, tá? Então, assim, olho vivo nas próximas fases, porque eu acredito que o Brasil até passe de fase, tá? Talvez com uma certa dificuldade, mas até passe de fase. Mas na próxima fase, que é anterior às oitavas de final, por conta do inchaço que é essa Copa do Mundo, tem muito mais seleções que normalmente tem, o Brasil certamente vai encontrar uma pedreira pela frente. E se este grupo de jogadores que está lá com o Ancelotti não se transformar num time, o que eu acredito que, pelo curto espaço de tempo, não sei se vai dar tempo, não se transformar num time a tempo de apresentar uma resistência maior aos seus adversários, eu receio que essa Copa, para o Brasil, ela será muito curta. Dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, estamos sempre aqui a Costa do Marfim e também Malvadão das Américas.